Estamos iniciando mais uma edição do TV Atende. A nossa convidada de hoje é a coordenadora do PROCON em Andradas, Isabela Grilo Braga. Isabela, seja bem-vinda mais uma vez ao TV Atende. Obrigada. Isabela, nesse mês a gente comemora o Dia Mundial do Consumidor. Muita coisa mudou nesses últimos anos. O consumidor está assim mais protegido pelas leis? Com certeza. A gente vê assim uma mudança anual de leis, cada vez mais ampliando os direitos dos consumidores, né? E a própria atuação dos órgãos de defesa do consumidor, e que é uma exigência que para ter em todos os municípios, isso vem trazendo uma efetiva proteção contra os abusos que os fornecedores podem fazer contra os consumidores. O consumidor ele tem um canal direto com o PROCON. Andradas, isso ainda é novidade, mas vocês percebem que existe essa consciência por parte dos consumidores? Sim, a gente tenta cada vez mais passar esse tipo de informação que a gente está ali atendendo, né? Mesmo que no período um pouco mais restrito, que é só no período da tarde, mas que a gente está à disposição e sempre tenta, com as ações que o PROCON vem fazendo no município, enfim, as entrevistas na própria TV Andradas e algumas recomendações que são feitas via jornais, enfim. A gente tenta cada vez mais que as pessoas notem que o PROCON existe, que ele está ali à disposição para que elas procurem seus direitos. Quando se fala em Dia Mundial do Consumidor, qual que é a maior reclamação dos consumidores de Andradas? A maior reclamação dos consumidores de Andradas, a gente tem percebido que os fornecedores de Andradas são muito, vamos dizer assim, que eles andam muito de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Pelo menos a gente tem pouca demanda em relação aos fornecedores de Andradas. A nossa maior procura é em relação à telefonia, né, que são as redes, as operadoras de telefone. Aí seria a cobrança indevida nas faturas. As pessoas acabam não lendo atentamente as suas faturas e, de repente, quando leem, quando resolvem perder um tempinho ali e ler essa detalhada, isso, aí percebe que está vindo ali 10, 15, 20 reais, às vezes até mais, de cobranças indevidas. Então seria o cancelamento dessas cobranças e a restituição do valor. O cancelamento de planos, muitas vezes o consumidor não consegue fazer ele via saque, ainda continua essa dificuldade via saque, isso é muito importante. As empresas elas têm que fazer o seu saque funcionar efetivamente, isso não está acontecendo. Saque é serviço de atendimento ao cliente. Isso, exatamente. Em telefonia, basicamente isso. E a má execução do serviço também, né? A pessoa paga ali todos os meses, de repente ela percebe que ela não tem todos os dias esse serviço sendo executado na sua casa. Isso a gente percebe com a internet, até o próprio telefone. Produtos com vício, acho que isso é em qualquer lugar. A gente tem esse problema da pessoa comprar um produto e de repente ela se deparar com o mau funcionamento dele, enfim. Acho que produtos com vício. Bancos, a gente tem um sério problema com quitação de empréstimos, isso é uma demanda muito grande do PROCON. Isso não é só Andradas, pelo que eu percebo, que o meu acesso com os outros PROCONs mineiros, eles também têm esse mesmo problema, que é que o banco, numa forma abusiva, ele tenta reter o cliente para que ele não pare de pagar os juros que ele tinha contratado naquele período que ia ser o contrato de empréstimo. E aí, o consumidor, de repente, ele tem o dinheiro, ele deseja quitar e ele não consegue esse boleto para quitação. Aí a gente tenta intermediar isso através do PROCON, isso também é um abuso dos bancos, acontece bastante aqui. No caso, de que maneira o consumidor consegue entrar com uma ação contra a telefonia, contra um banco? Quais são os documentos que ele precisa para procurar o PROCON? Ele procura o PROCON primeiro para tirar uma dúvida ou ele já leva munido de algum documento? Como funciona isso? O PROCON ele funciona de todas essas formas. Ele pode funcionar simplesmente como uma simples consulta. A gente até tem um atendimento que tem esse nome, que é simples consulta. A gente tem um atendimento que é extra PROCON. Muitas vezes as pessoas vão nos procurar, mas realmente não é uma relação de consumo, mas pode acontecer. E no mais, a gente vai poder fazer um atendimento preliminar.
abrir uma CIP, que chama Carta de Informações Preliminares, ou, no último caso, uma reclamação, onde vai ser designada uma audiência de tentativa de conciliação. Os documentos necessários, assim, é importante que o consumidor saiba que o PROCON ele não é um órgão de saque, né? A gente tem o saque das empresas, né? O serviço ali de atendimento, que muitas vezes não funciona, a gente sabe, entende disso, mas o consumidor ele tem que estar ciente que ele tem que fazer essa tentativa, até mesmo para que futuramente esse saque funcione perfeitamente e o consumidor não tenha essa demora, esse medo. Então, às vezes acontece muito do consumidor nem fazer a tentativa e ir direto no PROCON. Isso não é permitido. A pessoa tem que ter um número de protocolo de negativa do fornecedor em prestar aquele serviço, ou enfim, de atender o consumidor daquela forma que ele precisa. Então, seria necessário esse protocolo de atendimento, esse é um dos principais requisitos. A documentação, né, da pessoa, no caso de ser outra pessoa, a gente dá uma procuração, a gente faz uma procuração no próprio PROCON mesmo, mas isso tem que estar o próprio consumidor lá para poder assinar essa procuração, caso ele não possa voltar em outras vezes, ou reconhecimento de firma, né? Uma procuração com reconhecimento de firma, a gente também pode atender outra pessoa. E a nota fiscal, no caso de uma compra, de um produto, enfim, toda a documentação que gerou, que fez com que aquela pessoa tivesse aquela relação de compra, ou enfim, de prestação de serviço, e aí sim, em seguida, o problema que foi que gerou a pessoa a procurar o PROCON. Hoje você percebe que os consumidores estão mais cientes, com informações dos seus deveres, de como agir, de como cobrar os comerciantes? Sim, a gente percebe que ainda tem que possuem muitas dúvidas ainda, mas que cada dia que passa, eles vão tendo mais ciência de seus direitos e vão procurando mais eles. Como fazer uma boa compra, Isabela? Uma boa compra, basicamente, o primeiro requisito seria a exigência da nota fiscal. Ela é o principal de uma compra. Muitas vezes as pessoas esquecem dela, enfim, ou simplesmente não se importam. Ela é um documento principal para uma boa compra. No caso de compra feita por sites, né, a gente orienta o consumidor que verifique antes a procedência do site. Normalmente a gente tem outros sites que falam sobre a procedência daquele site, se ele realmente é confiável ou não. Acontece muito de não entrega do produto, compra em site nesses que não tem nenhum reconhecimento e não entrega do produto, ou às vezes cobrança indevida, acontece muita coisa, cobrança com outras compras, clone de cartão, né, seria mais ou menos isso. Então, assim, a gente orienta o consumidor a sempre ficar muito atento a esse tipo de situação e principalmente a exigência da nota fiscal principal. E aí, após isso, caso ele tiver um problema, aí com certeza ele vai poder exercer da melhor forma todos os seus direitos. Principais direitos que os consumidores têm hoje? O consumidor ele tem um dos direitos principais, é o direito à informação. Quando ele for comprar ou contratar uma prestação de serviço, a informação clara, precisa, objetiva. A gente depara muitas vezes com tipo de promoções em lojas, desconto de até tanto, toda loja por até tanto. Isso é totalmente ineficaz, assim, as pessoas não têm não conseguem visualizar realmente qual está sendo a promoção ali, isso não deixa claro para o consumidor o preço que ela vai pagar. Então, o direito à informação seria muito básico assim, do consumidor, e a proteção contra a abusividade, contra a publicidade enganosa e a publicidade abusiva. Eu acho que os direitos principais assim, que a gente tem muita demanda seria o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, que ele é bem importante, que ele fala que o consumidor, após comprar um produto, ele vai ter, se ele apresentou um vício, ele pode recorrer ao fornecedor, que tem até 30 dias para solucionar seu caso. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Ele comprou uma geladeira, a geladeira não está funcionando da melhor forma, ele vai recorrer à loja que ele comprou
e a loja vai ter até 30 dias para resolver seu caso. Se até 30 dias ela não resolver, ele pode pedir alternativamente a sua escolha, ou a troca, ou outro produto igual, em boas condições de uso, ótimas condições de uso, na realidade, ou a restituição do valor pago, né, rescisão do contrato, ou abatimento do valor. Mas normalmente ninguém quer o abatimento do valor para ficar com um produto que queria que fosse, né, eficaz e não tá sendo tão eficaz assim. O artigo 35 é bem importante também, que ele fala sobre o cumprimento da oferta, né? Muitas vezes você vê aí uma promoção, um site falando que está ofertando um produto por tal valor, e de repente na entrega o valor é outro, ou mesmo falar não posso mais entregar nesse valor porque meu estoque acabou. Não. O Código de Defesa do Consumidor traz esse artigo que exige o cumprimento forçado da obrigação, no caso, nos exatos termos da oferta, ou no caso a rescisão do contrato e a devolução do valor pago. Qualquer dúvida, o PROCON está onde? O PROCON fica situado na Prefeitura, né, na Praça 22 de Fevereiro, e a gente está à disposição para qualquer dúvida e qualquer problema que qualquer consumidor tiver aí no seu dia a dia. Tá certo, esperamos solucionar. Obrigado pela sua participação. Conversamos hoje no TV Atende com a coordenadora do PROCON em Andrada, Isabela Grilo Braga.